Matemática para o 4º ano com a professora Milena Nicodemos. Olá, turma, tudo bem? Hoje iremos continuar o nosso estudo sobre as frações. Na aula passada, a gente viu a introdução sobre o que é as frações em nosso livro de matemática e hoje a gente vai fazer uma atividade complementar para a gente compreender melhor o que são essas frações. Então, para iniciar, eu trouxe aqui essa imagem para vocês, tá? Para a gente entender o que é a fração e por que a gente coloca um número sobre o outro. Então, aqui nós temos algumas figuras e cada uma dessas figuras está repartida em quantidades, né? Se a gente observar, elas estão repartidas em quantidades diferentes. A primeira figura que a gente vê aqui, ela está inteira. Então, quando a figura está inteira, significa que ela é um inteiro, né? É algo que está inteiro. Na segunda figura, se a gente observar, a imagem ela está dividida em duas partes. Então, quando a gente divide algo, né, em duas partes, a gente diz que é 1/2, como a gente pode observar aqui, né? Está escrito aí 1/2. Eu vou colocar aqui, ó, 1/2. Por que 1/2, professora? O número 1 é a quantidade de partes que cada um vai receber. E o número 2 é a quantidade que foi dividido aquela determinada figura. O 1, por exemplo, temos eu e você. Nós iremos repartir uma laranja. Então, essa laranja foi repartida em duas partes, que é aqui o nosso denominador. O denominador é o número que fica embaixo, ele é o número de partes iguais que a gente dividiu. Então, eu dividi a laranja em duas partes. Eu vou ficar com as duas partes da laranja? Não, tá eu e você. Então, nós vamos ter que dividir essa laranja. Cada um de nós vai ficar com uma parte. Por isso, aqui o numerador, o número que fica em cima, é a quantidade de partes, né, que cada um vai receber. Por isso que aqui, ó, fica 1/2. O que é 1/2? A gente também pode representar ou chamar de a metade daquilo que a gente repartiu, tá? Então, 1/2 a gente também chama de metade, ok, gente? Já aqui na terceira figura está dividido em 3. Vamos pensar que nós somos 3 pessoas dessa vez. Então, cada um vai receber uma parte. Bacana? Seria o quê? A terça parte de um objeto aí que foi dividido por 3, ou seja, 1/3. Eu vou escrever aqui também. 1/3. Podemos dizer assim, ou terça parte, né? Já aqui na imagem em amarelo, nós temos 1/4. Eu vou colocar todos os números aqui, tá? Para a gente ver dessa figura que está em cima. 1/4 e aqui 1/5. Então, ao observar essas figuras repartidas, a gente observa o quê? Nós estávamos aqui na terceira figura. 1/3. Cada um vai receber uma parte de 3, ou seja, a terça parte, ou 1/3, tá? A gente pode chamar aí de 1/3. Aqui na quarta figura, nossa figura está dividida em 4, então fica 1/4. Lembrando que o número que fica embaixo, que é chamado de denominador, ele sempre vai representar a quantidade que nós dividimos. Então, se está dividido em 4, a gente vai colocar 4. E o 1 é o numerador, né? O que está em cima é a quantidade que cada um vai receber. Se, por exemplo, aqui nessa figura que está dividida em 4, nós somos 2 pessoas.
cada um vai receber 2 partes. Então, aqui já não seria 1 sobre 4. Se eu vou receber 2 e você vai receber 2, já ficaria 2 sobre 4, porque é a quantidade que a gente vai receber, tá? Mas, por enquanto, nós estamos vendo aí só a divisão. Bacana? Aí nós temos uma figura dividida em 5, 1 sobre 5, depois sobre 6, ó, 1 sobre 6, sobre 7, 1 sobre 7. Ou a gente pode ler 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, ou quarta parte, quinta parte, sexta parte, sétima parte. Temos 8, 1 sobre 8, 1 sobre 9, 1 sobre 10, que pode ser 1 oitavo, ou a oitava parte, 1 nono ou a nona parte, 1 décimo ou a décima parte. Bacana? Entendido? O número que fica em cima é o numerador, é a quantidade que cada pessoa vai receber daquilo que foi repartido naquela atividade, e o número que está embaixo é quantas partes foi repartida aquela determinada figura. Então, o numerador representa, o numerador é o que está em cima, representa o número de partes para cada um, para cada pessoa, para cada coisa que vai ser dividida ali naquela atividade, e o número de baixo, que é o denominador, representa o número de partes iguais em que a nossa figura, a nossa comida, o nosso lanche foi dividido. E para a gente fixar aqui a nossa atividade, nós vamos responder aí essas duas atividadezinhas aqui no vídeo, tá? Essa atividade é para a gente responder aqui no vídeo. Então, vamos lá para o desafio. Aqui na primeira figura de azul, nós temos uma figura dividida em 2. Então, ele já colocou aqui, ó, o 2, que é a quantidade que foi repartido, e apenas 1 foi pintado. Então, 1 sobre 2. De 2 partes, cada um vai receber uma parte, né? Ou seja, cada um vai receber a metade. Aqui onde nós temos essa figura com apenas uma parte pintada em vermelho, nós vamos dizer que ela é uma fração representada por quanto? Então, nós vamos escrever aqui. Aí está dividido em quanto, hein, gente? Essa figura está dividida em 5 partes. Então, a gente já coloca aqui embaixo a quantidade de partes que ela está dividida. E quantas partes estão pintadas dessas 5 partes? Apenas uma. Então, aqui, ó, nossa fração fica representada por 1 quinto, né? Porque 5 é a quantidade que está dividido, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E 1 é a quantidade que foi pintada, que é o que a gente colocou aqui. Aqui na imagem é onde tem a cor rosa. A nossa imagem aí onde tem a cor rosa está dividida em quantas partes? Ela está dividida em 3 partes. Então, a gente coloca logo aqui o número 3, né? Que ele é o nosso denominador, a quantidade de partes que está dividida. Quantas partes estão pintadas? 2 partes. Então, fica 2 sobre 3, ou 2 terços. Por quê? Porque aqui 2 partes foram pintadas. Na figura onde tem algumas partes pintadas em amarelo, ela está dividida em quantas partes? 4 partes. E quantas partes estão pintadas? 3 partes, ou seja, 3 quartos. Então, a gente sempre representa dessa maneira. A quantidade total que ela está dividida, a gente coloca embaixo, e a quantidade que está pintada, a gente coloca em cima. Esse é outro exemplo de fração, ok? Aqui nesse segundo desafio, a gente vai pintar as quantidades. Letra A, 1 sobre 2, né? 1 sobre 2 é a metade, então eu vou pintar somente a metade aí da nossa figura, ou seja, uma parte das duas figuras, né? Ó, pintamos a metade. Letra B, 1 quinto. Então, significa que eu vou pintar uma parte de 5, ó. Uma parte de 5.
Letra C, 2/3, 2 sobre 3, significa que eu vou pintar duas partes de 3. Letra D, 3/4, significa que eu vou pintar 3 partes de 4, né? Observem que eu estou pintando apenas as 3 partes de 4. Letra E, 2/4 ou 2 sobre 4, significa que eu vou pintar duas partes de 4. Pintei só duas partes de 4. E na letra F, 3/5. O número de cima representa a quantidade que eu vou pintar. Então, eu vou pintar 3 partes de 5, Pintei aí 3 partes de 5. Então, a gente tem toda a representação aí feita pintando de acordo com as frações, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido e vamos para a nossa atividade. Questão de número 1 da nossa atividade. O que você vai fazer? Questão 1. Marque a fração que representa a parte colorida de cada imagem. Eu acabei de explicar para vocês que a gente sempre conta a quantidade total, que é o número que fica embaixo, e a quantidade que está pintada é o número que fica em cima. Então, aqui na letra A, qual fração vai representar essa figura? Aí você vai marcar um X na fração que vai representar a figura. Na letra B, na letra C, D e E, você vai fazer a mesma coisa, tá? Sempre observando a quantidade que está pintada e a quantidade total de partes que tem a figura. Eu vou fazer aqui a letra C, para você compreender como que você vai fazer. Então, aqui na letra C, eu vou contar quantas partes está dividida a minha figura. Está dividida em 1, 2, 3, 4, 5. Então, se minha figura está dividida em 5 partes, significa que não é essa a primeira fração, nem a segunda fração. E aí, eu vou contar quantas partes estão pintadas. 1, 2, 3. Então, significa que vai ser 3 sobre 5. 3 partes de 5. Então, aí na letra C, eu irei marcar, né? 3/5, porque são 3 partes pintadas de 5, tá bom, gente? Entendido? E assim sucessivamente vocês vão fazer com as outras alternativas. Questão 2, vamos lá. Guilherme comprou uma barra de chocolate e fez a seguinte divisão com seus amigos. Qual fração da barra de chocolate cada amigo de Guilherme recebeu? Tá aqui a barra de chocolate do Guilherme. E aí os amigos dele é Ana, Felipe e Lúcia. Primeiro, o que você vai fazer para responder essa atividade? Você vai colocar o nome de cada um dos amigos aí do Guilherme. Ana, né, é uma das amigas do Guilherme. O Felipe... Você vai colocar o nome de cada um dos amigos, o Felipe e a Lúcia. Para depois você escrever quantas partes cada um vai receber. O que você precisa saber? Além de colocar o nome deles, né? Você vai colocar o tracinho aqui já para fazer a separação da fração. E o que você precisa saber agora? Quantas partes ao todo tem a barra de chocolate? Então, a nossa barra ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a barra de chocolate ela está dividida em 10 partes. Então, qual o número que vai ficar embaixo de cada fração? O número 10, porque a barra está dividida aí em 10 partes. E o nosso denominador, o número que fica embaixo, é a quantidade de partes daquilo que a gente vai dividir, a quantidade total. Agora, você vai colocar aqui no numerador a quantidade que cada um dos amigos dele recebeu. Você vai ver aqui, Ana, ela recebeu quantas partes da barra? 2, né? Então, você vai colocar aqui o número 2.
O Felipe, você vai contar quantas partes o Felipe recebeu. Você vai colocar aqui a quantidade. E a quantidade que a Lúcia recebeu. Entendido como que você vai fazer aí a segunda questão? Então, na próxima aula, se você não compreender, a gente faz aí a correção. Mas, recapitulando essa questão, você vai colocar o nome de cada um dos amigos do Guilherme, vai contar quantas partes tem a barra, né? Ó, como a gente contou, deu 10. Coloca aqui os tracinhos da fração e coloca o 10 no denominador. Por quê? Porque é a quantidade de partes que está dividido aí a barra. E no numerador, na parte de cima, a gente vai colocar a quantidade que cada um recebeu. A Ana, ela recebeu 2 partes, então a gente coloca 2. Então, vai ficar 2 sobre 10, ou 2 décimos, ou, certo? Ela vai receber aí. Aí o Felipe recebeu quanto? Você vai contar. 1, 2, 3. Felipe recebeu 3, então você coloca o 3 aqui. E a Lúcia, quanto que ela recebeu? Você coloca aqui a quantidade que a Lúcia recebeu. Questão 4. Marcela comprou uma pizza inteira e quando o vendedor perguntou em quantos pedaços deveria dividir, ela disse: corta a pizza em pedaços de 1/6. Qual das alternativas representa a fração certa de fatias que Marcela pediu para cortar a pizza? Se é 1/6, significa que é 1 sobre 6. Então, em quantas partes aí a pizzaria vai dividir a pizza da Marcela? A gente vai olhar para o número que está embaixo. Ela tem que dividir essa pizza em 6 partes. Você vai encontrar aqui qual das pizzas está dividida em 6 partes, que vai representar 1/6. Questão 5. De acordo com a parte colorida das imagens, qual fração representada por 1/3? 1/3, ó. Veja que aqui a representação é um pouco diferente, mas é a mesma coisa que 1 sobre 3. Então, você vai encontrar aqui qual das alternativas, né, em qual figura está representando 1/3. Questão 6. Marque um X na imagem que não pode ser representada pela fração 1/2, né, pela fração da metade. Qual dessas figuras não está representando a metade? Aí você vai marcar um X na figura que não representa uma metade. Questão 7. Complete as frações com os numeradores referentes à parte que resta de cada pizza. Então, aqui, ó, restou quantas partes da pizza? 1. Aí você vai colocar 1. Aqui restou quanto também? 1. Observe que o denominador já está aqui, que é a quantidade de partes que a pizza foi dividida. E o numerador, você vai colocar a quantidade aí que está pintada da pizza, ou seja, a quantidade de partes que ainda restaram da pizza. Questão 8. Coloque a fração correspondente à parcela pintada de cada imagem. Aí você vai observar quantas partes foi dividida e quantas partes está pintada, como eu já expliquei a vocês anteriormente. E para finalizar, nós vamos fazer aí um desafio. Olha só o que diz o desafio. O dia tem 24 horas. Qual fração representa 6 horas do dia? E aí, qual fração representa 6 horas do dia? Se um dia ele tem 24 horas, significa que o dia é dividido em 24 partes, né? E qual fração vai representar 6 horas? Eu quero saber sobre 6 horas. Então, eu quero saber a sexta parte de 24 horas, tá? Então, fica 6 sobre 24, entendido? Mais uma vez, o dia ele tem 24 horas. Então, ele vai ser o nosso denominador. É a quantidade que está dividido aí. O nosso dia ele está dividido em 24 partes. E ele quer saber qual a fração representa 6 horas desse dia. Então, ó, eu vou colocar o 6 aqui. Eu quero saber qual
fração representa. Então, é 6 sobre 24. Eu ainda poderia fazer um cálculo para diminuir essa fração, que ficaria, ó, uma divisão aqui dessa fração por 6, que a gente vai aprender posteriormente, e ficaria 1 sobre 4. Então, qual fração representa 6 horas do dia? Pode ser 6 sobre 24 ou 1 quarto. Por quê? 6 dividido por 6 dá 1, 24 dividido por 6 dá 4. Bacana? Gostaram aí do desafio e da atividade? Qualquer dúvida é só me procurar.